vamos lá. Começa, são 2 treinamentos. Começou assim. Eu tinha um treinamento quando eu tinha 10 anos. E eu não conseguia concentração. Aí eu ouvi uma voz dizendo que conquista você, conquista o mundo. E aí eu desenvolvi um treinamento de que isso que vocês vão aprender esse treinamento de concentração. Na verdade, é como fosse desconcentração. Isso é um controle da mente, né? Depois que eu passou 40 anos, eu tenho controlado, tenho concentração. Só que depois de tempo eu falo assim, eu não quero mais conquistar o mundo. Eu não entendia o que era conquistar o mundo. Achava que era conquistar o mundo fisicamente, né? Só que ano passado eu treinei outro treinamento. Isso que eu vou explicar para vocês é a primeira, de controlar o corpo. Então, dominar o corpo e dominar a mente. Eu fiz treinamento dominar a mente, eu não tinha esse domínio do corpo. Depois de fazer esse treinamento de domínio do corpo, aí que eu despertei. Eu entendi que conquistar o mundo não é ocupar o mundo, é conquistar pela ideia, né? Pelo desses treinamentos, pelas pessoas. O mundo é aqui. Aqui é o mundo, né? Se a gente conquista vocês, eu treinei. Se ensino vocês a treinar e vocês ensinam a outra pessoa, assim que o mundo melhora, tá? Então, primeiro é um treinamento do corpo. O nosso corpo, quando você gira, esse é um rito tibetano. Basicamente é assim, você gira o sentido horário, gira 21 voltas. Quando você gira, quando você para, você sente o mundo gira ao contrário, não é? Mas o mundo não gira, né? Não era a gente que estava girando. Quando você gira, você para, parece que o mundo gira ao contrário. Então isso é um engano. Quando eu treinei isso, eu percebi que esse é um treinamento, não é só para rejuvenescimento. Esse rito tibetano está no livro de Fonte de Juventude, que é um dos exercícios para você ficar mais jovem, que ativa essa chakra, o terceiro olho, e atrás tem hipófise, então aumenta o hormônio, e a pessoa fica mais jovem, né? Na verdade, você vê o cachorro gira, né? Os carros giram, animal normalmente gira, criança também. Quanto mais você girar, você fica mais feliz, né? Por que a gente tem que controlar o corpo, né? Porque o corpo, quando você não está equilibrado, ele te passa uma mensagem errada. Se eu estou girando e o mundo, eu penso que o mundo gira, não é? Esse é um erro. Será que só isso o corpo está enganando a gente? Tem mais coisas que enganam? Né? Todo mundo percebe, né? Quando você engole saliva, todo mundo engole saliva, não é? Imagina cuspir sua saliva no pão que você está comendo. O que você sente? É nojo, não é? Mas não é mesmo saliva? Não está no nosso, não é? Nosso boca. Você vai engolindo de qualquer jeito, não é? Mas a gente sente nojo. Então, mente não interpreta exatamente racional. Ele interpreta pelo costume. Tá? Então, nosso corpo, ainda tem mais enganos. Vocês vão entender. Quando você dirige na estrada, saúde, você dirige na estrada, você não tem tondura. Quando você está no lado de passageiro, tem gente que sente tondura, né? Você já viu isso? Mas se não é o mesmo carro, a mesma estrada, por que você muda de lugar? O corpo acha que ninguém está segurando? Não é? Ninguém está dirigindo? Alguém está dirigindo, mas a gente não... O corpo parece que não sabe, não é? Como que chegou desse momento? Como que chegou desse jeito? Não é? É um desequilíbrio muito grande. Aí você fala, e a minha pressão? A dor? Será que são verdadeiros? Não tem aquele famoso dor fantasma? É um engano também. Não tem pânico? Não tem aquele namorado assim, a mulher fala, amor, estou grávida. Aí o homem começa a passar mal. Ai, estou passando mal. Não tem isso. 1 minuto antes você estava bem, como que você ficou ruim? De repente, não é? Então, isso porque o corpo não confia mais em gente. O corpo está agindo diferente do que você quer. Tá? Então, o corpo não está ajudando a gente. Aí você pergunta, será que eu estou agindo 100% da minha capacidade? Não.
Depois eu treinei, eu percebi que a gente aumenta 2, 3 vezes a capacidade, tá, gente? Força física, memória, alegria também. Então, basicamente é assim. Você gira, todo dia você gira. Tentar o máximo que você pode. Se você consegue 21 voltas, é ótimo. Se não consegue, tipo 5, 6 ou 7, você girando, olhando a sua mão, para não ter tontura. Tá? Aí depois girando, como você para, se você sente tontura, dá uma volta contrária. Aí continua olhando a mão e parar. Esse é um treinamento básico. Só que você continua fazendo isso até 21. Depois de 21, insiste 21 dias. Né? Quando você chega a 21 dias, o mundo para. Quando você para, o nada muda. E aí você pode aumentar mais vezes. Quando chegou desse ponto, mesmo antes que o mundo parasse, mesmo antes de chegar ao 21, você já sente que seu equilíbrio aumenta muito. Que o seu corpo já é automático, não é mais você que controla. Né? O seu corpo dispara. Não é a gente fala um sistema de sinapse, neurônio, descadear outro neurônio. Você sabe que o gatinho está dormindo, aí tem uma cobra está aproximando, não é? Quando a cobra tocasse qualquer parte do gatinho, o gatinho pula 1 metro de altura de repente, não é? Dessa explosão de força. Essa força não dá para explicar. É que ele tem todas as reservas no corpo equilibrado e liberou ao mesmo tempo. É como se fosse efeito quântico, né? Que você libera toda a sua energia, cada parte do seu corpo. A gente também tem essa capacidade. É como se você liberasse toda a sua energia e de repente, né? Depois eu treinei, uma vez que eu quase tropecei, mas eu não tropecei, eu pulei sem que eu tenha controle, sem que eu tenha qualquer noção que eu fiz. Eu não fiz nada, o corpo pulou sozinho. Porque você tem reserva de energia, de cada parte, depois de você equilibrar. Não é? Por que a gente tem que controlar nosso corpo? Porque o corpo está enganando a gente. Uma vez você fica doente, fica no hospital, e o corpo começa a achar que você não tem mais equilíbrio. Começa a não liberar energia, não liberar força. Então, esse é um controle que você faz, você vai liberar problema de insônia, né? De preguiça principalmente. Vamos fazer academia segunda-feira, não, estou com preguiça. Pânicos, medos, né? Tem muita gente que tem medo. De onde vem o medo, não é? Tudo nessa, principalmente pânico, fobia também, tudo isso pode ser engano do corpo. Dor fantasma, né? Muitas vezes a pessoa tem dor. Será que a sua dor é verdade ou é fantasma? Que proporção? Né? Sua memória aumenta muito. E ainda você fica muito feliz. Você pode girar mais de 21 voltas, pode ser mais de uma vez, tá? Pode ser várias vezes. Esse é o primeiro treino. Você domina o seu corpo. Quando você domina o seu corpo, você já é um homem grande, como se fosse um super-humano. Você já tem muita força. Imagina aumentar 2 vezes a sua força. Não é? Aumenta hormônios, aumenta alegria, não é? Aumenta equilíbrio. Tudo aumenta 2 vezes. Memória. Que tal? Não é? A gente se tornou como se um super-humano. Esse é um primeiro controle. Segundo treinamento é o controle da concentração. Que quando eu tinha 10 anos, eu fiz um treinamento assim. Basicamente você tem 4 ou 5 coisas. Então você vai fazendo uma, aí interrompe, não termina. Quando você está fazendo uma coisa, que 4 ou 5 coisas que você mais gosta. Então você vai executando, interrompe. Executando o outro, interrompe. Assim, você obriga os neurônios a migrar do cérebro de um lugar para o outro. Você quebra esse condicionamento. Não é? Tipo, começou um bombom, não é? Termina uma caixa inteira, já foi embora, não é? Não tem assim? Começou um pedacinho de bolo, quando você vê, já terminou um bolo inteiro. Por que isso? Porque a gente não controla. Então, isso é condicionamento. Quando a gente é condicionado, os animais também, você cada vez precisa mais daquela ação, porque você tem mais receptor. Cada vez você vai aumentando o receptor para ter mesmo prazer. Porque somos animal, nosso ser humano é um animal viciante.
tanto viciamos de emoções positivas, viciamos de emoções negativas também. Quando você tem uma coisa, quando você reviver essa raiva, próxima vez, você fica mais raiva. Você precisa mais tempo vivenciando essa raiva, porque tem mais receptores. Né? Tudo que você alimenta aquele pensamento, memória, ele vai aumentar mais peptídeos, mais neurônios, para cultivar aquele filme. E você fica mais com raiva. Provavelmente que você quer mais tempo de pensar esse negativo. Não é? Às vezes, outra pessoa fez mal a gente uma vez. A gente faz mal todo dia, não é? Todo dia você pensando aquilo, fulano fez mal para mim, não é? Roubou meu dinheiro. Mas ele roubou uma vez você. Você roubou você 200 vezes por dia, não é? Se você pensa isso, toda vez que você pensa, a mente calcula como você foi roubado de novo. Então, como é que sai nesse prejuízo, não é? Quando você tem a raiva de alguém, você não pode ser feliz, não é? Outra coisa, de emoções positivas também. Você vicia comida, não é? Alguma coisa que você não consegue parar. Também. A emoção negativa de repente surgiu na sua cabeça, você não quer processar, né? Não quer pensar. Como que faz isso? Então, basicamente, a gente sofre no mundo é o controle das emoções, é o controle da nossa mente. Porque o mundo é interpretação da nossa mente. Se você não controla a sua mente, o seu mundo vai ser péssimo, não é? Porque a mente faz com que você sente o mundo. Você não sente o mundo real, não é? Você sente o que sua mente determina como que é o mundo. Você não lembra, tinha um coreano nos Estados Unidos, no Chicago, ele matou muita gente, os colegas dele, antigo, né? E antes disso ele escreveu um bilhete. O bilhete dele é assim, vocês pisaram minha honra, né? Machucou minha alma. Como que machucar sua alma, né? Como que pisar sua honra? Não é? São coisas imaginárias, são os prejuízos, que ele imagina que ele foi prejudicado. Mas não é assim, tipo, você me deu uma tábua, não é? Você roubou meu carro, não é assim real. São as coisas que ele interpretou pela mente. Então, quando sua mente está bem controlada, você controla a sua vida. Porque tem muitas coisas que a mente guia você. Então, o mundo não é maravilhoso. Sempre você tem alguma coisa negativa, não é? Então, para isso, eu comecei pela concentração. Então, eu, tipo assim, eu gostava muito de comer maçã. Eu comia maçã, dá uma mordida. Vocês podem testar com chocolate. Come chocolate, dá uma mordida, mas não come mais. Tenta olhando o chocolate, tenta ler um livro interessante. Né? Você não termina. Quando você consegue ler livro, coisa muito interessante, tipo, fulano sacou a arma, mirando, né, ciclano, aí você para. Começa outro livro. Ou uma música, ou um DVD, não é? Um filme. No início, você é difícil concentrar aquela segundo item, não é? Porque você continua pensando no chocolate, lendo o livro. Provavelmente todas as linhas são chocolate, chocolate, chocolate. Não tem mais. Você não consegue entrar na história, mas só tem chocolate, parece. Isso demora mais ou menos meia hora para você digitar. Né? Mas você insiste, você consegue concentrar no livro sem ter como de chocolate. Né? Aí depois de um tempo, você consegue fazer isso em 5 minutos. Se você consegue 5 minutos de chavear cada evento, você também consegue negociar com suas emoções. Você pode negociar com suas emoções simplesmente em 5 minutos. Né? Tipo, meu cachorro morreu. Eu vou chorar um dia inteiro. Só que você não tem um dia inteiro para chorar. Né? Você precisa trabalhar. O que você faz? Tá para chorar 1 hora inteira, né? 60 minutos? Tá. Você pode perguntar, tá para chorar só 5 minutos? Né? Tá. Então chora 5 minutos, pronto. Não é? Se você consegue controlar a mente, as emoções, e seu corpo, que pessoa que é? Quem você é? O que você é? Você é uma pessoa como um super-humano, não é? É como fosse um pequeno Deus. Você não precisa mais nada. Você só precisa de Deus. Então, eu estou falando isso assim, vocês ensinam, treinam e depois ensinam outro. Assim, cada um, imagina o mundo se tivesse 10%.
tem essa capacidade, não é? De se tornar perfeito. Porque você se torna uma ser humano perfeita. Você não vai fazer coisas mal, coisas ruins, não é? Quando você tem esse controle de mente, controle do corpo, ninguém perturba mais você. Você vai acessar informação muito maior. Você tem muito concentração, você lê muito mais livro. Então sua mente aumenta. Sua consciência aumenta. Quando sua consciência eleva, você já não faz coisas pequenas. Já não faz coisas erradas. Não é? É automaticamente você vai ter consciência de Deus. O que é consciência de Deus? O que você acha de consciência de Deus? O que é? Na sua opinião? Você se sentir bem, né? Com você mesmo. Como pensar como Deus. Né? Deus criou o mundo. Então, esse mundo foi eu que criei. E você não vai estragar mais o mundo, não é? Então, quando sua consciência aumenta, a sua compreensão aumenta também. E aí, o mundo melhora automaticamente. Esses seres humanos, todos nós, se você treinou, você não tem mais doença. Seu corpo fica super equilibrado. Você sabe a hora de fome, quantidade que você vai comer e dormir. A difuso horário você pode superar. Quando você controla a emoção, também. Muita doença veio de emoção. Psicossomática, né? Na verdade, todas as doenças começam com a ideia, com as emoções. E depois virou físico, não é? Porque o corpo e a mente é junto. Tudo que você sente, você cria uma doença. Né? Então, se a gente consegue transformar 10% das pessoas do mundo, que como um super-humano, né? Como um humano que não fica doente e não toma remédio, e a gente está mudando o mundo melhor, não é? A indústria farmacêutica, se diminuísse 10% de lucro, eles vão fechar. Então o mundo está melhor. É esse o conselho. Tá bom?